Netuno em Áries. Olá, meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rudá e do aplicativo 639 de relacionamentos afetivos, através da sinastria astrológica. Quem quiser conhecer um pouco desse trabalho, entrar no Instagram, 639app. Bem, antes de começar, eu queria falar algo que eu sempre falo, que é lembrar as pessoas que estão interessadas em saber informações sobre os retiros da Terra de Rudá, entrar em contato com o WhatsApp da Rosa, DDD 21 98505 8500, Tanto o retiro de junho, que as inscrições estão fechadas, mas deixar o nome na lista de espera para quem quiser, e o de outubro, que as inscrições estão abertas ainda tem algumas vagas, e para quem quer deixar também o nome ali para os retiros do ano que vem, também provavelmente em junho e outubro. Falar com a Rosa Valgode no WhatsApp 21 98505 8500. Também com ela, quem quiser participar dos trabalhos gratuitos da Terra de Rudá, um deles é o Tornar-se Presente, que é um trabalho onde a gente posta vídeos, textos, informações importantes sobre o processo de autoconhecimento via WhatsApp. É um trabalho totalmente gratuito, vocês estão convidados a participar. Hoje o tema é Netuno em Áries, e eu queria, como de praxe, tentar fazer uma abordagem mais essencial dessa combinação. O Netuno leva em torno de 14 anos em cada signo, leva 165 anos para dar a volta no zodíaco e retornar ao ponto de origem. Então a última vez que ele entrou, Netuno em Áries, foi em 1861 até 1875, e agora entrou agora dia 30 de março, até outubro. Depois ele volta para Peixes, e em janeiro de 2026 ele entra definitivamente em Áries e vai ficar aí 14 anos. Bem, eu gosto, às vezes os vídeos são um pouco longos, mas apesar disso eu sempre faço uma tentativa de alguma síntese, porque é um assunto sempre vasto isso. Ainda mais quando eu trabalho com arqueoastrologia, que é uma astrologia focada em tentar chegar próximo das digitais, pelo menos, das pegadas do processo de autorrealização, muito mais do que ficar envolto sobre as características dos signos e ascendentes e tudo mais. Vamos entender uma coisa. Netuno, ele rege Peixes, que é o último arquétipo do zodíaco, é o último feminino, então é o grande feminino, é o derradeiro feminino. Netuno regente desse derradeiro feminino, e Áries é o primeiro arquétipo do processo de autorrealização, portanto é o pequeno masculino. A gente tem uma combinação entre o pequeno masculino e o grande feminino. O pequeno masculino Áries, e o grande feminino Peixes. Via de regra, a humanidade não lida bem com essa configuração, como se fossem forças muito diferentes. Por exemplo, é como se, simbolicamente, fazendo uma brincadeira, é como se um militar se apaixonasse por um espiritualista ou por uma psicóloga, artista plástica, espiritualista. Ou como se alguém tivesse uma ação muito prática, muito densa, muito concreta no mundo, muito agressiva, inclusive, que é a energia de Marte, que rege Áries, se relacionando com alguém que tem uma busca espiritual mais relevante. Tem um paradoxo, um contraste interessante, que para pessoas com nível evolutivo mais encaminhado, nenhum problema, muito pelo contrário, maravilhoso. Esses contrastes, esses paradoxos são maravilhosos, são absolutamente enriquecedores, mas para a maioria dos mortais, não. Dá um tilt na cabeça, o Tico e o Teco ficam confusos, eu não sei se eu agrido, se eu bato, se eu arrebento,
ou se eu fico passivo, né? A gente vai falar sobre isso. Eu queria trazer uma frase que eu acho que é bem sintética disso, que é o seguinte: o instinto animal mais o inconsciente coletivo, de um lado, e do outro a gente tem, para dialogar com isso, quem sabe aspectos reacionários, ou quem sabe aspectos de uma consciência expandida. Esse instinto animal que eu me refiro é Ares, não tem nada contra, nada ruim, isso nada. Nós temos instintos animais que precisamos contemplar, viver, experienciar, saber lidar com, né? Então esse instinto animal ariano, de alguma forma, misturado com o inconsciente coletivo de um lado. Agora, quando a gente olha para o nível evolutivo emocional da humanidade e o nível evolutivo espiritual da humanidade, a gente tende a achar que a gente só consegue lidar mal com isso, né? Então, quando, por exemplo, a última vez que Netuno entrou em Áries, teve nada menos do que a Guerra Civil norte-americana, a Guerra de Secessão, a luta do norte contra o sul. E no meio disso tudo também os negros passando a ter uma voz mais ativa, né, no âmbito governamental, no âmbito político, né, e abolição também da escravidão, tudo mais. Então, repara só aí, tem duas coisas interessantes. Um aspecto bélico, de uma cisão entre norte e sul, uma briga, e ao mesmo tempo a emancipação, ou o começo de uma emancipação de uma força racial nobilíssima e importante como a dos negros. Que com o passar do tempo, muita evolução aconteceria em relação aos negros, mas ainda assim, quando a gente fala no aspecto reacionário, entra no pacote uma opção de coisas, né? Identidade de gênero, cor de pele, né? Opção política, né? Aí tudo entra no pacote como somos diferentes, precisamos brigar. E não somos diferentes, precisamos compreender um ao outro e caminharmos juntos nessa diferença, porque tem muita coisa reconciliável aí. Então, quando a gente junta o instinto animal com o inconsciente coletivo, leia-se Áries e Netuno em Áries, no primeiro momento, a gente espera majoritariamente forças conflituosas, né? Então, sem falar que o pacote completo, a gente pega um Plutão em Aquário, um Saturno entrando em Áries, um Urano que vai entrar em Gêmeos, e um Júpiter também que está em Gêmeos vai entrar em Câncer. E, sem falar de alguns outros aspectos também, como mais na frente, Saturno quadrado Júpiter e tudo. Saturno conjunção Netuno. Então, são aspectos importantes. Eu já fiz algumas correlações históricas em lives anteriores, mas só para lembrar algumas. Essa do Netuno em Áries tem a ver com a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Ou seja, haveria uma propensão de guerra civil, né? Então, se me perguntam se essa perspectiva que tem se falado tanto de guerra civil nos Estados Unidos é uma coisa fantasiosa, infelizmente não. Tem uma chance bastante razoável. Assim como, por exemplo, por um lado, né, cresce o movimento separatista, né, da Califórnia em relação aos Estados Unidos, como cresce o movimento também dos Estados Unidos querer trazer o Canadá como mais um estado dos Estados Unidos, né? Então, trazer a Groenlândia, são aspectos assim muito perigosos e bélicos. Sem falar na natural ascensão da Eurásia, né? E da deterioração da Europa, da OTAN, junto dos Estados Unidos. Isso tudo está mapeado em algumas configurações planetárias, fundamentadas assim, na agenda da psique coletiva, né? Para onde a humanidade estaria caminhando. Então, quando a gente combina, né, aqui no canal a gente
fala muito, eu particularmente falo muito da idade emocional do ser humano, que é uma idade pré-adolescente, né? E são essas pessoas que têm a caneta na mão, que têm a capacidade de dar a canetada, de dar o poder, né? Muitas vezes juntando psicopatia com delinquência, em raros momentos de discernimento. Então, quando o Netuno entra em Áries, a gente não dá para ser meio poliana, não. A minha tendência é sempre ser realista e otimista. Eu jamais sou pessimista. Mas às vezes a gente ser realista confunde com um certo pessimismo. Quando a gente vê, por exemplo, repara, no passado a gente teve o Júpiter conjunção Urano em Touro, a mesma coisa aconteceu na Segunda Guerra Mundial e foi uma enchente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, se não me engano, em 1941, e voltou a ter de novo essa conjunção Júpiter-Urano em Touro e teve de novo essa enchente no Rio Grande do Sul. A coisa não é assim tão tati-bitati, né? Por exemplo, quando a gente teve a conjunção Saturno-Netuno em 89, teve a queda do Muro de Berlim, e agora, de novo, essa conjunção Saturno-Netuno justamente no momento onde as pessoas estão tentando impedir que certos imigrantes entrem em certas fronteiras, construção de muros, essa coisa toda, no momento adverso à agenda da psique coletiva, que no fundo estaria falando por um processo de integração. Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos. A gente vê essa integração quando a gente fala de redes sociais, quando a gente fala de internet. Nunca foi tão fácil acessar conhecimentos, acessar pessoas, né? Não importa a distância, a gente conseguiu vencer certas distâncias, né? A gente se fala com facilidade com pessoas que estão do outro lado do mundo, isso é maravilhoso, isso é fantástico, a gente sabe notícias em tempo real, em que pese. Isso também pode ser um ônus para a psique do indivíduo, né? Às vezes a gente está acompanhando uma guerra em tempo real, que é o que vai acontecer, que é o que está acontecendo já há algum tempo, né? Então, é bom lembrar que esses aspectos, eles não são assim. Teve guerra civil nos Estados Unidos, quando o Netuno entrou em Áries. Então vai acontecer de novo. Não, são oitavas. Pode ser que aconteça, ou pode ser que outras coisas aconteçam, mas no sentido dessa fricção entre a textura de Netuno e a textura de Áries. Áries é uma textura do ferro, né, da arma, do músculo, do macho, do vitorioso, do competitivo. Áries, porque Áries é o primeiro signo do zodíaco, é aquele que vai falar do nosso nascimento, e não dá para nascer sem luta, né? O nascimento de uma criança é uma luta. É uma luta da mãe, é uma luta da criança, né? Porque no fundo, aquele espaço uterino é um espaço maravilhoso, que é um espaço pisciano, na verdade, e netuniano, né? Mas está na hora de nascer, tem que nascer, né? E é uma força, não quero, mas tem, e não quero porque ali a gente tem casa, comida e roupa lavada durante 9 meses, né? E depois a gente vai ter por mais algum tempinho e depois se vira nego. É isso mesmo, isso é ótimo, isso é maravilhoso, né? Claro que se a gente não tem ferramentas, não tem instrumentos, não tem consciência, tudo é difícil. O prazer é difícil, né? O sofrimento é difícil. Então a questão não está nem no prazer nem na dor, a questão está em saber lidar com essas situações. Quando a gente grava um vídeo como esse, é a tentativa de dar algum tipo de esclarecimento das forças que estão acontecendo na psique coletiva e que interfere na psique individual, né? Até porque Peixes, ele rege a psique e o inconsciente coletivo. Então, será que do inconsciente coletivo emergirá essa força ariana? O que é a força ariana? É a guerra, é a luta, é a competição, é a tentativa de destruir seu oponente, a autoafirmação. A gente conhece também que a força ariana, onde tem o seu regente em Marte, é uma força também de diferenciação, de singularidade, de busca de diferenciação, né?
de autoafirmação, são coisas que podem ser altamente maravilhosas, positivas, interessantes, mas quando a gente tem uma idade cronológica e uma idade emocional, quando essa idade cronológica está lá em cima, a idade emocional está lá embaixo, a gente está na rota de colisão de fazer muita bobagem. E eu, às vezes eu gosto de carregar nas tintas quando eu falo de pessoas que têm o poder na mão, que misturam psicopatia com delinquência e algum pequeno momento de discernimento. Mas cabe às pessoas que estão fazendo essa investigação na alma humana, através das psicologias, através da espiritualidade, né, cabe exercer a cidadania. E nem sempre essa cidadania se deve à luta armada. A maioria das vezes essa cidadania se deve à expansão de consciência e à transmissão desses valores. E hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem a oportunidade. As redes sociais não são só para distribuir fake news, né? A gente pode compartilhar muitas coisas que a gente está compreendendo, sacando, vivendo, experienciando. Às vezes é difícil falar cara a cara, mas é menos difícil para muita gente falar na distância, protegida de uma internet, compartilhar. Então, de um lado a gente tem um instinto animal, né, junto com o inconsciente coletivo. Do outro lado, a gente tem uma força reacionária ou então uma expansão de consciência. Por que uma força reacionária? Eu não sei lidar com essas forças que estão emergindo do inconsciente coletivo. Eu não sei lidar com aquilo que eu chamo de modismo ou com aquilo que eu chamo de forças que acabam violando os valores familiares, os valores constitucionais, os valores da pátria. Esse conservadorismo teria uma outra maneira da gente lidar com isso. Porque o correto desse Netuno em Áries não é precisamos impedir que forças mais progressistas assumam a liderança, né? E sim, precisamos compreender que forças são essas, da onde elas surgem, qual é a natureza e origem dessas forças, e eu quero saber lidar com elas para perceber o que é luz e o que é sombra. Muitas vezes, se você é um liberal ferrenho, ou se você é um conservador ferrenho, o que não está no teu escopo cognitivo, você rejeita absolutamente. Quando, na verdade, a pergunta é o que o outro está trazendo que é interessante, o que o outro está trazendo que é nada interessante, que é aterrador. Como eu devo me posicionar? Tem momentos que a gente se posiciona com clareza, com discernimento, de uma forma pacífica. De outras vezes, nem tanto. Eu acho que a gente tem um degradê de possibilidades de reação. Eu nunca descarto a possibilidade de uma guerra. Existem guerras que são justas. Existem batalhas que são justas. A gente tem em livros sagrados uma série de batalhas que foram justas. Aliás, a nossa própria vida, o fato da gente se manter vivo, se manter com alguma dignidade. As pessoas que querem se manter com alguma dignidade, com esse mundo nos seduzindo para determinadas dispersões eticamente questionáveis, isso é uma batalha. Isso é uma batalha. E nenhum problema. Como às vezes a conquista de uma relação, a conquista de uma mulher, a conquista de um homem, a conquista de uma relação, também é uma luta, uma batalha, que isso tudo pode ser muito, muito bonito, muito profundo, muito tocante, muito especial, mas não quando a gente evita que certas forças emerjam do inconsciente, porque eu não sei lidar, eu sou ignorante, eu tento destruir. Então me torno um conservador a priori, ou quem sabe me torno um liberal, um progressista a priori, sem escuta. Então, do outro lado, né, desse instinto animal somado ao inconsciente coletivo, tem forças reativas, mas tem expansão de consciência, que é a possibilidade de acolher essas forças, né, e tentar compreender por que elas emergiram e qual é a luz delas. Né? Tem alguns assuntos que são recorrentes, como identidade de gênero, né?
né, LGBTQIA+, isso incomoda muita gente. E eu fico pensando assim, século XXI, Plutão em Aquário, Netuno acabou de cumprir um ciclo de 165 anos, né? De 1970 para cá, dos 5 últimos planetas, 4 fecharam o ciclo dos últimos 4 signos, falta Plutão, mais 40 anos para fechar Aquário e Peixe, e a gente ainda se incomoda com a opção sexual do outro. Isso é gravíssimo, né? Como também é gravíssimo eu me incomodar com a cor de pele do outro. Se a cor do outro não é a mesma que a minha, como é gravíssimo também eu achar que a postura ideológica do outro permite que eu queira destruir essa pessoa. A gente não aprendeu na escola que tudo na vida tem uma luz e sombra. Ordenhar, como a gente ordenha uma vaca. A gente tem aprendido já de boa data a gente reagir. Quando a gente fala na Terra de Rudá sobre tornar-se presente, por que é tornar-se presente? Porque a gente não está presente, nós somos reações ao passado. Só que isso é de uma forma inconsciente. A gente sempre pensa que a gente está atual, no presente, né? Alguém está dizendo que está travando. Não sei, acho que eu vou continuar. Se vocês disserem que está impossível, eu dou uma parada e volto outro dia, algo assim. Mas eu vou tentar continuar. Se realmente estiver insuportável, vocês digam que aí eu dou uma parada, né? Então essa é a essência de Netuno em Áries. É, de um lado, um instinto animal somado com esse inconsciente coletivo, do outro é a gente poder lidar com isso com uma expansão de consciência, porque lembrando que a consciência ela fica ritualizada no 11º arquétipo, né, que é Aquário, e ela se expande para Peixes, que é o último arquétipo desse processo de autorrealização. A gente tem 12 desafios para esse processo de autorrealização, de despertar. E dependendo de como a gente aborde, até tentar sair da Matrix, dentro da Matrix. O paradoxo é que o planeta que rege o último signo, né, entrou no primeiro signo, que é Áries, né? Então, é como se um grande místico entrasse numa luta de boxe ali, entrasse para assistir uma luta de boxe, né? Isso é complexo, né? Bem, eu estou pegando o lado luminoso de Netuno, né? Que, diga-se de passagem, é bom sempre lembrar que tem pessoas tem astrólogos ainda, que falam que existem planetas maléficos e planetas benéficos, né? E esses astrólogos, de uma astrologia antiga, dizem que Netuno é um planeta maléfico, né? Eu nunca conheci nenhum planeta nem maléfico nem benéfico. Que eu me dou conta dos planetas são pulsões psíquicas, né? O que é maléfico ou benéfico é a maneira como a gente acaba lidando com eles. Mas eu dei um exemplo de Netuno como um grande místico em Áries, entrando para assistir uma luta de boxe, o quanto aquilo pode de alguma forma mexer. Mas eu poderia ter dado um outro exemplo agora, do lado sombrio de Netuno, de alguém totalmente alcoolizado, totalmente drogado, totalmente perdido, totalmente fora de si. Por exemplo, num bar onde está havendo uma luta ali, uma briga ali, por causa de mulher, por causa de futebol, né? E aí, maus presságios. E aí, se você me pergunta assim, mas pelo que você olha para a humanidade, por esses mais de 4 décadas de estudo do ser humano, você acha que o que a gente está vivendo hoje com o Netuno em Áries é um místico entrando para assistir uma luta de boxe? 5%. 5%. Porque esse místico que por acaso entrou para assistir uma luta de boxe, ele pode ter uma atitude de centramento, de profundidade, né? de não identificação com aquilo, né? Mas, na verdade, não é isso. 95%
É o cara totalmente fora de si, alcoolizado, num bar, assistindo uma briga de gangues e acabando entrando ali de gaiato no navio. Essa é como se fosse uma espécie de previsão dessa terceira guerra mundial que ela já começou, que ao contrário das outras, ela começa de uma maneira sorrateira, né? Chama-se guerra híbrida, ou guerra por procuração, né? E agora a gente tem vários mecanismos, né? De internet, não só o corpo a corpo, a gente tem drones, essa coisa toda, e quando a gente estuda Ares, que é uma força bélica, uma força de assertividade, com Netuno, que é uma força espiritual, uma força psicológica, né? Quando a gente estuda isso, a gente percebe que dá um curto-circuito na maioria das pessoas que podem ser plenamente influenciadas por esse contraste, por esse cabo de guerra. É um cabo de guerra, né? Então é isso. É importante que eu acho um momento bem delicado, né? Porque não só Netuno vai entrar em Áries, o Saturno vai entrar em Áries também, em conjunção com Netuno. E, de novo, na melhor das hipóteses, o Saturno-Netuno, na melhor das hipóteses, eu contemplo 5% da população planetária, é quando a gente tenta dar algum tipo de estruturação, né, a nossa relação com a psique, com o inconsciente ou com a espiritualidade. O Saturno-Netuno, do lado luminoso, é quando a gente tenta uma disciplina, um foco, um encaminhamento interessante para as nossas buscas mais profundas, espirituais e tudo. Mas não é bem isso que acontece para uma humanidade que, segundo eu mesmo, ainda não chegou na adolescência. O Saturno conjunção Netuno, ele fala também de uma possibilidade de repressão das forças netunianas, as forças psíquicas, forças emergentes, né? Teria sido tudo muito mais fácil se a gente tivesse aprendido muitas coisas, como, por exemplo, como funciona a mecânica psíquica, como funciona a dinâmica psíquica, como funciona essa emergência de temas, de conteúdos que de quando em vez emergem socialmente falando, como lidar com isso. É um processo de atualização. A gente tem uma abertura para fazer uma atualização de um aplicativo, mas a gente não consegue fazer uma atualização da nossa personalidade. A personalidade é uma espécie de piano que está a serviço do pianista para realizar a música. Então, a gente precisa, de quando em vez, fazer uma manutenção desse piano, ou uma manutenção desse computador. Aumentar a memória, mais velocidade. E a gente não faz a atualização da nossa personalidade. A gente não faz uma ressignificação, uma releitura. E aí a gente é pego assim, aquela onda que vem e nos derruba, rodando assim, a gente podendo até morrer afogados, né? Lembrando que Netuno são as águas, né? As águas, as enchentes, os tsunamis, as águas da psique, as águas do choro, do pranto, né? Quando a gente fala de guerra, a gente fala de choro, sofrimento. Netuno tem a ver com sofrimento, com choro, com pranto, com as águas da natureza, com as águas revoltas, né? Saturno, conjunção Netuno, né? A falta das águas, né? A gente viveu isso aqui no Sudeste, talvez, eu acho que quase mais de 30 dias sem chuva aqui. A gente repara que a natureza, né, a Gaia, o planeta Terra, ela reage, ela responde a essa agenda planetária. A agenda planetária não é algo que diga respeito apenas ao nosso mapa astral, não. Está influenciando tudo, bichos, plantas, águas, né, o solo, a terra, as montanhas, as geleiras. Os eventos climáticos que a gente está passando. E outra coisa muito importante, Netuno, ele rege o caos, mas pode reger o caos de um artista que no frigir dos ovos acaba saindo ali um
uma exposição na galeria, ou então um show maravilhoso, mas o caos também social. Por isso, quando fala-se de Netuno em Áries como guerra civil, né, e não só guerra civil, né? Quando fala-se de Netuno em Áries como uma possibilidade de guerras, algumas das quais dissimuladas, às vezes a gente só percebe que está em guerra tempos depois, né? Que é Netuno em Áries, porque Netuno tem a ver com a dissimulação também, aquilo que aparenta ser. Então tem um engana que eu gosto, tem uma engana que eu gosto. Tem gente que está na boa. A coisa está pegando fogo no Oriente Médio, pegando fogo, né? E não só entre Rússia e Ucrânia, mas eu diria entre Estados Unidos e o mundo, ou entre Estados Unidos e a OTAN, ou entre a OTAN e a Rússia, ou entre Israel e os palestinos, ou entre o Irã e o Ocidente. Alguém pode levar, isso sempre aconteceu, né? Não tem nada novo aí, sempre aconteceu. Uma coisa é acontecer em estratos da psique coletiva mais amornados, né? Outra coisa está em estado agudo. Nós estamos intensificando um estado agudo das diferenças, né? E aí eu estou falando de guerras, né? Mas essas guerras, literalmente falando, mas ao mesmo tempo que eu estou dizendo isso, tem a guerra interna, a nossa guerra interna. O que a gente fez ao longo desse tempo com as nossas águas? A gente deu um dreno para os nossos choros, os nossos prantos. A gente deu algum dreno. Dreno me refiro, a gente expressou, a gente colocou para fora. A gente conseguiu exprimir. Parece que a guerra destampa situações de desespero que estavam em stand-by. Parece que as guerras autorizam a gente a expressar a agonia, que não fazia sentido a gente expressar essa agonia, esse desespero, esse desalento, esse desassossego numa situação aparentemente normal. Mas na guerra, nas situações limítrofes, eu posso gritar, espernear, né? O Saturno vai fazer uma conjunção, está fazendo uma conjunção com o Netuno, vai e volta, e Saturno rege também o nosso medo de lidar com essas forças psíquicas. Em última instância, é o nosso medo da iluminação. É o nosso medo da experiência de unidade com a fonte. Mas é o nosso medo de enlouquecer, é o nosso medo de pirar, é o nosso medo da gente se perder, é o nosso medo da gente se perder no outro. O outro, eu sempre gosto de dizer, por que será que Freud tinha Sol na casa 7, que é a casa do outro? Por que será que o Jung tinha Sol na 7, na casa do outro? Por que será que Rajneesh tinha Sol na 7, Sol na casa do outro? Por que será? Né? Porque percebe-se que esse outro é um enorme estímulo para que se dê ou uma guerra dentro de mim ou uma profunda pacificação. O que seria da gente sem a relação com o outro, né? Quando a gente fica no tate-bitate de uma educação sombria e sinistra, a gente quer destruir o outro. Mas ao mesmo tempo a gente tem pânico de ficar só. Isso é um paradoxo, né? Sartre fala, o inferno é o outro. O inferno são os outros, né? Puxa, mas como eu gosto desse inferno. Então, um desejo paradoxal de afastá-lo e de convidá-lo. Eu chamo e eu afasto. Eu digo que amo, mas tento destruir. Numa live recente que eu fiz, eu falei de uma série de irmãos. Estava falando que as nossas guerras evidentemente, são guerras fratricidas, né? Citei lá a história, para mim, factual, entre Enlil e Enki, né? Eles se bicando, mas depois estendi para Isaac e Ismael, né? Caim e Abel, e fui descendo para mostrar que somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe,
e que a gente luta para que a gente seja mais amado do que o nosso irmão, né? Isso seria interessante se fosse claro e a gente tivesse ferramentas para a gente saber lidar com isso, né? Mas não. Destruir o meu irmão, eu acho que quem ficar vivo vai ser mais amado. Isso é uma lógica absurda, porque quem ficar vivo pode ser preso ou pode ser odiado por esse pai ou por essa mãe porque matou o próprio irmão. Mas quando a gente fala que nós somos todos irmãos, mas isso é só da boca para fora, não tem problema a gente matar, destruir, arrombar, fazer o que acontece. Depois, no final, a gente diz que somos todos irmãos, porque, na verdade, a nossa saga é fratricida. Parece que isso tem um endosso social, parece que isso tem uma legitimação social, a possibilidade de você partir para cima, né, do teu irmão, da tua irmã, e cair dentro, batendo ou apanhando até que um deles desfaleça. Netuno e Áries são muito diferentes, né? E essa é a saga, reparem, a saga dos irmãos e dos filhos, né? Um filho que é mais pragmático, mais racional, um que faz ciências humanas e outras ciências exatas. Netuno faz as humanas. Quem sabe vai estudar psicologia, filosofia, né? Meio ambiente. E Áries vai estudar engenharia, né? E algum problema? Nenhum problema. O que seríamos de nós sem os engenheiros? E aí eu digo duas vezes. O que seríamos de nós sem os psicólogos? O que seríamos de nós sem os psicólogos? Né? Por que eu digo duas vezes? Porque a engenharia é super importante para poder construir esse mundo tangível, tão importante para nós. Mas se a gente não tem minimamente uma compreensão do nosso próprio respeito, não adianta a gente ter uma bela casa, um belo carro, uma bela ponte, né, belas construções, quando na verdade eu não consigo usufruir nada porque eu não usufruo a mim mesmo. Esse é um conflito entre Netuno e Áries. Sabe? Eu dei vários exemplos, se vocês anotam esses exemplos importantes, desse místico assistindo uma luta de boxe, né, ou esse drogado no meio de um bar onde as lutas estão acontecendo ali, as gangues estão brigando, né? Ou dois irmãos que um faz exatas, outro faz humanas, e que ambos querem o amor né, o amor do pai e da mãe, mas principalmente do pai, porque parece que o amor da mãe ele já tem, o mais difícil é o amor do pai, porque parece que o amor de Gaia e da terra ele já tem, porque tudo que ele come vem dessa mãe, né? Mas precisa agora do amor do pai. Aprovação porque um dia eu vou morrer, será que eu vou ser aceito lá em cima? Simbolicamente, o pai é Yang, é o céu, e a mãe é Yin, é a terra. Acho que o amor da mãe já está ganho, né? Essa mãe misericordiosa, Maria, né? Que é ela que nos dá o alimento, ela que nos dá tudo que a gente precisa. Agora, falta o amor do pai. O que eu preciso fazer? Quem sabe ser esperto e jogar meu irmão para o escanteio. Sérgio, seria mais fácil se você começasse a falar sobre coisas que podem acontecer no mundo com Netuno em Áries, né? Eu de vez em quando faço isso, sabe? Mas não acho tão interessante, quase como um exercício de futurologia, mas eu acho interessante dar ferramentas, dar um instrumental para a gente poder fazer uma reflexão desse momento, que é um momento que ele pode ser totalmente bélico, ele está sendo e pode ser muito mais. É possível que a brincadeira ainda não tenha começado para valer. E estou sendo irônico, eu estou falando de um ano de barra pesada. Eu fiz algumas lives sobre o ano de 2025 e o tema é caos. E caos é um projeto. Caos é um projeto, está na planilha
das pessoas que governam o mundo e que obedecem a instâncias superiores, que estão investindo no caos, né, econômico, político, social, alimentar, né, a saúde. Não quero ser aqui o arauto do Apocalipse. Se o Apocalipse é revelação, tudo bem. Mas se para muitos o Apocalipse é destruição geral, não tô querendo apostar nisso, embora o ser humano tenha alguns motivos para querer dar um blackout. Eu conhecia, tempos atrás, um padre muito querido que tinha uma relação muito forte com Cristo, com a Igreja Católica e tudo mais. E todas as vezes que se aventava a possibilidade de um apocalipse, mesmo de uma destruição profunda e tudo mais, eu sentia que os olhos desse padre brilhavam. Isso me deixava intrigado, porque alguém que pregava o amor, né, que pregava a reconciliação entre os irmãos, no fundo, via que se desse um reset nesse planeta, se desse um apocalipse geral, e eu entendi, seria bom, eu entendi o peso para muitos sacerdotes que não vivem, por exemplo, a comunhão com a fonte primordial, o peso que é carregar, tentar encher de esperança pessoas onde muitos desses sacerdotes não têm nem mais esperança. A maioria dos sacerdotes no planeta não tem uma relação de unidade com a fonte primordial. Essa relação de unidade com a fonte primordial é que permitiria, acontecendo o que acontecesse, a pessoa está íntegra. Se é para morrer, morre-se integralmente. Se é para quase morrer, ou seja, o que quer que aconteça, eu estou em conexão com a fonte primordial. Normalmente, os sacerdócios que a gente conhece, não. Então, às vezes é pesado você ter que levantar o astral de pessoas quando você mesmo já não está mais acreditando. Né? E eu tive uma lição com esse padre quando eu percebi que os olhos brilhavam quando havia uma possibilidade de apocalipse, não no sentido da revelação, mas no sentido de dar uma zerada. Sabe quando chega alguém na tecnologia e fala assim, travou. Você experimentou desligar o aparelho e ligar de novo? Pois é. É isso que está acontecendo e essa é uma propensão a acontecer. Travou. Experimentou tirar da tomada? Tira da tomada, vamos reinicializar. Tira da tomada, depois põe de novo. E qual é a vantagem disso? Aquele bug que deu ali pode ser que ele se desfaça e a operação do computador que nos interessa está preservada. Para quem tem uma relação de unidade com a fonte primordial, com o todo, com o agora, pode sentir a aflição do outro, né? Mas está num estado de unidade, está num estado de nutrição, de alimentação. O que tiver que acontecer, que está fora do meu alcance. Né? Bem, Sérgio, você quando fala essas coisas, eu fico até com um friozinho na barriga. Você parece ser uma pessoa que traz esperança, que traz uma visão positiva, uma visão luminosa, mas às vezes você deixa nas entrelinhas que o que está por vir é algo que dá um frio na barriga. Eu acho que você capturou bem. Lembrando que, como diz o outro, o futuro a Deus pertence, não aos astrólogos, né? Eu, como astrólogo, diria que os trânsitos que a gente está vivendo são trânsitos muito difíceis. E o que eu vejo pelo meu estudo de geopolítica só confirma isso, só corrobora os trânsitos difíceis. E não há trânsito difícil que supere uma consciência expandida. A minha função
nos nossos trabalhos na Terra de Rudá, no 639, é ampliar a consciência, né? E essa consciência ampliada, ela vai na direção de uma expansão de amor, independente do que aconteça fora. Tem um momento da consciência humana que o nosso estado não depende do que está acontecendo fora. O processo da arqueoastrologia é o processo da gente tentar poder falar sobre isso, conversar sobre isso. Através do mapa natal, através da carta natal, poder conversar sobre isso, né? Como me sentir em contato com as coisas que estão acontecendo e ao mesmo tempo imune ao processo autodestrutivo, imune ao processo sombrio, né? Que estágio da consciência me permitiria estar no meu prumo, no meu centro, enquanto os trânsitos ou enquanto as intenções humanas são sombrias ou patológicas. Esse é o meu objetivo. Gente, então, talvez mais na frente eu fale mais um pouco de Netuno em Áries. O que acontece é que eu me proponho a falar sobre um tema, eu ligo a câmera e saio falando. Às vezes eu ponho um roteirinho com algumas palavrinhas aqui, mas eu gosto sempre de ser pego de surpresa. O que vai brotar, o que vai acontecer, o que vai vir à tona na minha fala. Eu sempre fico com uma sensação de que faltaram 90% de coisas para serem ditas. Sempre fico com essa sensação e é bom que isso aconteça, porque faz com que me motive, quem sabe mais na frente, fazer um vídeo chamado Netuno em Áries. Parte 2, parte 3 e por aí vai. Afinal de contas, são 14 anos de Netuno em Áries. Então, imagina se um vídeo de 1 hora vai esgotar esse assunto. Mas eu quis trazer algumas provocações para a gente entender. Gente, foquem na dinâmica psíquica. Procurem estudar como é que funciona a alma humana. Que esse estudo seja intelectual e lá pelas tantas desça, atinja o coração, atinja a intuição, atinja a nossa força orgânica, porque senão a gente vai ter sempre pego de surpresa. A nossa história é uma história de estar sempre pego de surpresa. Sempre pego de surpresa. Ainda que alguns analistas falem, mas isso com a gente, comigo não vai acontecer. Acho que aconteceu com outro, mas comigo não vai acontecer. Não é assim que a banda toca. Essa história de povo escolhido, isso não existe. Tá? Quem acredita em Deus, que acredita que Deus escolheu um povo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se Deus escolheu um povo, é porque ele não escolheu uma série de outros povos. Aí fica confuso eu entender, minha cabeça dá tchutchu. Né? Eu sempre fico encantada com o tamanho do seu conhecimento. Olha, não é nem tamanho do meu conhecimento. Para falar a verdade, eu acho que eu conheço muito pouco. Né? A minha paixão é muito intensa, a minha indignação é muito intensa, a minha vontade de descobrir a verdade é muito intensa. Eu acho que isso dá um diferencial. Nem acho que eu sou um grande conhecedor de coisa nenhuma. Confesso que a psique humana, a alma humana, o interior humano, a subjetividade humana me interessa. A minha pesquisa é 24 horas por dia, desde sempre, desde que eu me entendo como gente. Entendeu? O que não me permite me sentir uma autoridade no assunto, mas me permite falar a partir da minha experiência. Estudar a alma humana, estou sentindo muito esse chamado. Por onde começo, Sérgio? Olha, eu posso dar uma sugestão, eu sou suspeito, né, para dar, mas vou dar essa sugestão. Comece pelo Jung, tem um livro biográfico dele, muito bonito, Memórias, Sonhos e Reflexões, que não é um livro teórico, um livro sobre a história dele contando mesmo. Eu acho eu poderia dar o exemplo do Jung. Tem uma pessoa que vocês sabem muito bem, que eu gosto muito, que é a Lúcia Helena Galvão. Ela tem vídeos preciosos sobre assuntos ligados ao Oriente, preciosíssimos, entendeu? Ela é uma pessoa que eu tenho na mais alta admiração. Eu sugeriria, a princípio, um mergulho no Jung, né? Depois o Joseph Campbell também,
sobre O Herói de Mil Faces, né, um outro livro dele, para a gente compreender a nossa saga. Tá bom? Gente, é isso. Preciso partir. Em breve a gente volta. Quem sabe com Netuno em Áries. Talvez. Beijo no coração. Até agora.